Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, curtam esse vídeo. Nesse vídeo eu vou estar respondendo alguns comentários de vídeos que foram postados durante a semana, até vídeos mais antigos. Eu vou começar pelo comentário da irmã Wayne Stephanie Freitas. Às 17 horas ela postou o seguinte: ela comentou o vídeo "Pedi e não recebi". E ela diz que no minuto 4:50 que eu digo o seguinte, diz assim, tá aqui, até aqui atrás eu coloquei para poder facilitar, não sei se vai dar para vocês verem, eu tô com um pouquinho de dificuldade por conta da cirurgia no ombro, de mexer a mão e o braço, né? Mas tá aqui o comentário dela, ela diz assim, ó, ele diz que a vontade de Deus depende, ela tá falando de mim, né, do que eu disse, supostamente disse nesse minuto. Nunca vi isso, a vontade de Deus está escrita na Bíblia, e o que Deus tem para falar a nós já está falado. Nós é que somos fracos, errantes, ela segue dizendo. Primeiro que eu não disse isso, né, que a vontade de Deus depende, eu não relativizei a vontade de Deus. Hoje eu acho que tem muita gente que relativiza muita coisa, mas assim, eu não criei esse argumento. O que eu disse foi o seguinte, a minha pergunta foi a seguinte: é fácil de entender a vontade de Deus? Foi a pergunta que eu fiz no vídeo, nessa parte do vídeo. E a minha resposta foi: depende. Do nível de intimidade e de comunhão que se tem com Deus. Eu não relativizei. Eu não falei que a vontade de Deus depende. Eu falei, é fácil entender a vontade de Deus? Eu não falei, a vontade de Deus depende. Eu falei, é fácil entender a vontade de Deus? Depende do nível de intimidade e de comunhão. A irmã disse que toda a vontade de Deus já está na Bíblia e já está revelada, manifesta. Sim, a vontade de Deus, toda ela está na Bíblia, mas revelada não. A revelação vem através do Espírito Santo. Se ela estivesse revelada, não precisaria da Bíblia. Está na Bíblia e a revelação de Deus, através do Espírito Santo, pela palavra dele, nos faz entender, sim, a vontade, junto com a intimidade e com a comunhão. É um combo, né? Não tem muito para onde correr. Então aqui, dentro disso, teve ali 4 curtidas, 4 pessoas que entenderam também errada a forma com que a irmã ouviu a minha colocação. Eu não falei desse jeito. Deixa eu ver o outro comentário aqui. Hoje eu estou tecnológico, né? Não é feitiçaria, é tecnologia. O irmão aqui ele fez um comentário no vídeo Suma. Deixa eu só verificar aqui direitinho. Ele fez um comentário no vídeo Suma do Mapa, onde eu falo aqui que a gente tem que dar o mínimo de informação possível sobre o que está acontecendo com a nossa vida, sobre os nossos propósitos, as nossas orações, aquilo que nós fazemos. Suma do Mapa. Ele vai na contramão, ele diz assim, desculpa, mas todo mundo está sabendo da minha situação, os irmãos todos da igreja estão orando, e eu acho o seguinte, que isso não pode limitar o poder de Deus. Deus não fica limitado por isso. Realmente, Deus não fica limitado por a gente sair dando com a língua por aí, falando as coisas. Isso não limita o poder de Deus. Mas quanto mais informações nós damos para o inimigo, para o adversário, mais ele vai ter possibilidades, ele vai ter um leque maior de obstrução para o propósito, para a restauração, para o milagre, para aquilo que você está buscando de Deus. Neemias, a palavra diz lá em Neemias 2, se eu não me engano, que quando ele começou a obra de restauração da cidade de Jerusalém, ele não declarou nada a ninguém. Mesmo assim, se levantaram os samaritanos, em especial Sambalate e Tobias, um amonita, e Gesem, o arábico. Esses 3 homens se opuseram a Neemias a fim de parar, de impedir, de embargar ali a obra da restauração da cidade. Então, mesmo sem falar, ele já teve obstrução. Imagina só quem fala para todo mundo, sai falando. Irmão, vou falar uma coisa também aqui, a gente não pode ser menino na fé, né? A gente sabe que todo mundo que diz que ora, nem metade ora, e a metade não quer que aconteça a bênção na tua vida. É uma realidade, tá? Infelizmente, pode ser irmão da igreja, pode ser até familiar. Aceite a realidade. Essa, infelizmente, é uma coisa que acontece. A gente não pode ser ingênuo e pensar que está todo mundo orando, pagando preço, não. A pessoa que tem que realmente lutar e pagar um preço nas adversidades, nas lutas que nós enfrentamos, somos nós. É uma experiência nossa com Deus. Tá? Então, respondendo a pergunta do irmão, não impede em nada o agir de Deus, mas o problema não é Deus. O adversário não consegue parar Deus, ele consegue parar a gente. E esse que é o grande problema. Quando nós falamos, damos argumentos, munição para ele. Eu até coloquei aqui, a irmã botou assim, eita, seja engrandecido, Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. Esse é um louvor da minha igreja, eu senti a presença do Senhor muito forte quando eu vi esse louvor. No comentário, eu botei aqui até para poder dizer para a irmã que foi uma bênção ouvir esse louvor, foi algo no Espírito, a revelação.
E esse outro comentário, o último comentário, deixa eu colocar ele aqui para poder interagir com vocês. A irmã Luciana Batista no vídeo Quem é o Príncipe da Pérsia e como ele pode atrasar a bênção. Ela disse assim, não podemos negar a existência do mundo espiritual e suas batalhas, mas acho interessante observar que o fato ocorrido com Daniel foi antes da graça, ou seja, no Antigo Testamento, né? Antes do véu ter sido rasgado por Cristo. Isso não tem nada a ver, tá, minha irmã? O que eu comentei nesse vídeo aqui é que houve uma obstrução do adversário, tanto para chegar a resposta a Daniel, quanto para poder sair a ordem do imperador persa para a reedificação da cidade de Jerusalém. Ela diz que isso aconteceu no período da lei e que isso não acontece agora. Acontece agora sim. A gente pode pegar 2 exemplos bíblicos do período da graça. Tudo é permissão de Deus. Primeiro, uma ação individual. Quando o inimigo ele age na vida de uma pessoa, né, a gente vê como que o mundo espiritual se move, como que o adversário ele vai de novo, cria obstáculos na vida de uma pessoa. Paulo foi me dado um espinho na carne, e o emissário de Satanás ele atormenta Paulo ali, uma batalha espiritual, aquela coisa toda. Mas eu gosto do texto lá de Apocalipse, na carta de João para a igreja de Pérgamo. Ele fala de algo que ia acontecer. Ele fala assim, eu conheço tuas obras e tu se assentas no trono, quem está sentado no teu trono é Satanás. Isso é difícil, passa desapercebido, é muito conteúdo profético ali naquelas cartas de Apocalipse, né? Mas ele está falando do período que compreende um período profético chamado Pérgamo, onde um imperador romano, amando de Satanás literalmente, ele ia misturar o cristianismo com o paganismo. Esse imperador se chama Constantino, e esse período profético de Pérgamo, Pérgamo significa casamento pervertido. É quando a igreja ela se mistura aquilo que é profano. O santo se mistura ao profano. Então o adversário ele entra no coração daquele homem para tentar criar um obstáculo à obra de Deus. Olha, a mesma coisa que aconteceu lá atrás no período da lei, acontece no período da graça. E acontece nas nossas vidas. Tá? Principalmente quando nós falamos demais. Falamos muito. O inimigo ele pega as informações e ele no mundo espiritual tenta criar obstáculos para que nós não venhamos alcançar a bênção de Deus. Respondendo os comentários dos irmãos, eu vou estar atento aos comentários, vou estar sempre fazendo esses vídeos, colocando atrás o comentário e dando aqui, fazendo aqui algumas considerações sobre eles. Tá bom, irmãos? Espero que tenha sido uma bênção. A paz do Senhor Jesus.